pede desculpa aí pelos 4 minutos de atraso. Tivemos uns contratempos aí, mas vamos começar agora. Vamos fazer uma oração, Cris, para começar? Claro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o 4º vídeo da nossa série sobre a pandemia do vírus chinês, né? Covid-19. E hoje a gente trouxe um assunto que a gente não tinha, parecia que não tinha nada a ver, né? Falar sobre cultura da morte e a pandemia do vírus chinês. Mas aí eu quero mostrar para vocês uns dados que são um pouco esquisitos e que justificaram essa live, né? Então, no dia 25 de março, já com a pandemia no mundo inteiro, a OMS publicou um guia de serviços essenciais que deveriam funcionar durante a pandemia, e um desses serviços essenciais era o aborto, né? Que eles chamam, dão um eufemismo, né? Não chamam de aborto, falam dos direitos das mulheres, os eufemismos deles. Ainda em março, o Fundo Populacional das Nações Unidas, que é um órgão criado por militância do John Rockefeller, que é um personagem que a gente vai citar bastante hoje na live também, publicou um documento chamado Um Olhar de Gênero, Covid-19. Então, para promoção da ideologia de gênero durante a pandemia também, sob a alegação de que, como homens e mulheres reagem diferente à pandemia, então o tratamento também tem que ser diferente, feminicídio e outras coisas, né? Representação de grupos LGBTQI, etc, etc. E o que foi mais impactante aqui para a gente no Brasil foi que, dia 14, né, essa semana ainda, o STF pautou a ADI 5581, né, para autorizar o assassinato intrauterino em casos de microcefalia, né? Então, nesse contexto aqui que a gente vai tratar, né, como que essa pandemia tem sido conduzida para fazer valer e avançar a agenda da cultura da morte, explicar também o que é a cultura da morte para quem está em casa e, enfim, tecer aqui os nossos comentários e tentar achar uma solução. O que a gente pode fazer a respeito, tá bom? Então, Cris, eu queria começar te perguntando, né, qual que é a definição da cultura da morte? Bem, primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade e o convite também, Lucas. É muito importante nós estarmos unidos para também tratar de uma temática tão importante e, eu diria, emergencial como essa. É um assunto que nós precisamos dominar verdadeiramente, até porque a cultura da morte não descansa, né? Bem, então, definindo em linhas gerais, a cultura da morte, eu particularmente gosto de definir como uma agenda diabólica, né? Uma agenda diabólica que compõe pautas como a promoção do aborto, dos métodos contraceptivos, da ideologia de gênero, da cultura do divórcio, do lobby LGBT, do ecologismo, em tempos de Pachamama a gente tem que saber disso, da eutanásia, da legalização das drogas, enfim. Tudo isso faz parte desse pacote de Satanás, né, que nós chamamos de cultura da morte. Ou seja, é tudo aquilo que, na realidade, atenta contra a natureza do homem, destrói a natureza do homem e que visa o sepultamento do direito natural, cujo primeiro direito, nós temos que saber, que é o direito à vida, o direito de nascer. Isso é cultura da morte. E, fazendo uma retrospectiva histórica, antes da década de 1950, de um modo geral, o mundo inteiro era, digamos assim, pró-vida. Mas algumas pessoas, obviamente, praticavam aborto. Muito embora, né, claro, de um modo geral, o mundo ele ainda não tinha aquela questão, aquela luta ávida em defesa do aborto como nós temos hoje. Então, até 1950, nós tínhamos um mundo pró-vida. Embora, como eu disse, existissem pessoas que praticassem o aborto. E, em 1952, John Rockefeller III, que o Lucas acabou de citar, né, a Fundação Rockefeller, enfim, John Rockefeller III, ele, que era um magnata, ele era filho, na verdade, filho não, ele era neto de um grande magnata do petróleo,
E ele resolveu fundar um conselho populacional a fim de estudar a questão demográfica. Ele começou, então, a se preocupar com a explosão demográfica, já que a explosão demográfica, para eles, né, indiretamente, poderia prejudicar a própria soberania dos Estados Unidos, já que a população dos países do terceiro mundo estava crescendo vertiginosamente e poderia representar, então, uma ameaça à cultura norte-americana. Então, para acabar com o crescimento demográfico, né, exponencial, o John Rockefeller III fundou centros de estudos demográficos no mundo inteiro. E durante uma década, ele criou uma espécie de militância mesmo, um grupo, fez uma formação de uma elite de pessoas que entendiam daquele assunto, que trabalhavam para fazer esse controle populacional. E a intenção era reduzir o crescimento populacional a zero. Para isso, eles começaram a incentivar as clínicas de aborto e a utilização de métodos contraceptivos. Porém, um dos principais assessores do Rockefeller, que era o sociólogo Kingsley Davis, que nós também muito falamos quando estudamos cultura da morte, ele começou a notar que não bastava legalizar o aborto no mundo todo, pois não necessariamente as pessoas iriam recorrer a ele. Até porque muitos sonhavam, né, em ter uma família, em construir, né, em contrair, matrimônio, em ter muitos filhos. Esse era o sonho, na verdade, sempre foi o sonho de todos. Então, ele percebeu, Kingsley Davis, percebeu que não adiantava apenas legalizar. Era necessário que eles utilizassem, que eles recorressem de fato ao aborto. Ele percebeu que era necessário convencer as pessoas que elas não podiam formar família, que eles não deveriam ter filhos. Para ele, a questão era muito simples, porque não adiantava legalizar o aborto. As pessoas tinham que aprender a utilizar o aborto como recurso. E, por essa razão, não era necessário uma mera propaganda ou marketing, né? Mas sim, era necessário manipular o comportamento das pessoas e mudar a cultura. Eu sempre lembro de, quando eu estudava sociologia, o que Durkheim falava, né? Ele dizia que o que determina o comportamento do indivíduo é a estrutura social. E Kingsley Davis praticava isso muito bem, aplicava isso muito bem. Sendo assim, a partir dessa ideia de Kingsley Davis, de manipular, né, o comportamento humano, eles pensaram, qual vai ser o nosso modus operandi, então, para implementar, para incutir essa manipulação, ou melhor dizendo, para, de fato, mudar a cultura da sociedade. Uma sociedade que, naquela época, era pró-vida, era pró-família. Ninguém falava tanto de aborto, embora tivesse alguns que praticassem, mas não era algo, um afã como hoje nós tivemos. E Kingsley Davis entendeu isso muito bem. E aí ele começou a pensar em alguns modus operandi. E dentre esses modus operandi, nós temos que ver. O primeiro passo para eles, né, digamos, utilizado, né, foi trabalhar pela emancipação das mulheres para que elas saíssem de casa, trabalhassem muito, assumissem que a função delas deveria ser a função dos maridos, ou seja, a mulher se coloca no lugar do marido. OBS, eu não estou aqui criticando a mulher que trabalha fora, veja, até porque senão eu teria que me criticar em primeiro lugar, até porque hoje estou deputada federal e tenho que atender a demanda do Brasil todo. O que eu critico, e foi exatamente o que o Kingsley Davis disse que teria que acontecer, é o fato de a mulher ver o trabalho quase como um deus. Era essa a mentalidade. E ele queria incutir mais ainda, para provocar essa manipulação do comportamento e para fazer esse controle, né? Ele queria incutir essa mentalidade de eu preciso trabalhar para conquistar a minha independência, não preciso do homem para nada. Essa mentalidade era exatamente a que Kingsley Davis queria incutir nas mulheres, incentivando a que elas colocassem o trabalho no lugar da família e assim que não quisessem mais contrair o matrimônio, enfim, ter filhos. Outro ponto que o Kingsley Davis entendeu que era necessário era a mudança na ideia de complementariedade dos papéis entre homem e mulher. Ele dizia que era fundamental a modificação da moral sexual. E quem hoje, vamos combinar, que faz isso com maestria, é o movimento feminista, que instrumentaliza as mulheres, transformando-as quase que em homens, né? Ou seja, é a masculinização das mulheres e nós vemos também uma feminilização dos homens. Nós vemos isso a todo momento. E o movimento feminista pratica isso a todo custo,
faz questão de instrumentalizar essas mulheres para servir a esta agenda. Da mesma maneira, quem presta esse papel de tentar acabar com a complementariedade homem e mulher é a agenda LGBT, o lobby gay. Casamento somente entre homem e mulher? Não, de jeito nenhum. As pessoas casam com o que elas quiserem. Homem com homem, mulher com mulher, poliamor, né, que é, enfim, esse eufemismo aí para poligamia. Enfim, essa ideia ela foi penetrando a mente e os corações das pessoas, como prevista, né, e estimulado pelo sociólogo Kingsley Davis. E para favorecer esse plano e atingir o seu objetivo de fazer esse controle populacional, eles começaram a incentivar também as laqueaduras, as vasectomias, os métodos contraceptivos, além, obviamente, do aborto. Mais para frente, já mais ou menos na década ali de 1990, apareceu outra fundação, além da Fundação Rockefeller, que já tinha esse trabalho de controle populacional, né, que, como eu falei lá atrás, que eles fundaram o Conselho Populacional com esse objetivo de fazer esse controle populacional para tentar conter esse crescimento, esse boom demográfico. E na década de 1990 nós vemos aí outra figura, né? Apareceu outra fundação internacional com um papel complementar àquilo que a Fundação Rockefeller já estava fazendo e que estava gerando resultado. Daí surgiu a Fundação Ford, que elaborou um verdadeiro programa, digamos assim, de saúde social e reprodutiva. A Fundação Ford passou a ser, então, a principal parceira da Fundação Rockefeller no financiamento do controle populacional. E, paralelamente a isso, nós também não podemos esquecer da USAID. A USAID passou a financiar maciçamente o controle populacional também no mundo inteiro, mas não só através da legalização do aborto. Quando eu falo legalização do aborto, minha gente, eu não estou me referindo apenas aos clandestinos, eu me refiro à legalização do aborto de modo geral. Eles queriam promover o aborto em todas as suas espécies. E a USAID patrocinou isso. Mas também, não só pela legalização do aborto, eles também promoviam a esterilização, o uso de contraceptivos. A USAID, inclusive, patrocinou a implantação de clínicas de aborto em vários países do mundo, salvo engano, em mais de 70 países do mundo. Sem prejuízo de tudo isso, temos uma figura também muito importante que aparece nesse contexto para, digamos assim, radicalizar o discurso a favor do aborto, que é a ONU. Tivemos, então, as conferências do Cairo, 1994, e de Pequim, né, 1995, que trabalhavam os tais direitos sexuais e reprodutivos, que sabemos ser eufemismo para aborto. E que, por sua vez, eu costumo dizer também, que é eufemismo para assassinato. Eu não gosto nem de chamar aborto, eu prefiro chamar assassinato de bebês no ventre materno. Homicídio intrauterino. Este é o termo técnico, é o termo certo, que realmente especifica o que é o aborto. E que foi promovido pela ONU através destas conferências que eu acabei de citar. E o pior é que começaram a encarar esses direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. Pois bem, então a cultura da morte, ela começou a jogar os seus tentáculos em todas as partes do mundo, com a chancela da ONU e 2 organismos internacionais. O movimento feminista serviu e serve como instrumento da cultura da morte. Se nós fizermos também uma análise, uma breve retrospectiva histórica, uma análise histórica mesmo, do próprio movimento feminista, nós veremos como que elas operaram, né? Como que esse movimento operou, melhor dizendo. Simplesmente as feministas, elas perpetuaram e fizeram germinar a semente plantada por Karl Marx e Engels no livro A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado. Ali, Engels, porque a autoria foi atribuída a Engels, porque foi postumamente publicado, melhor dizendo, Karl Marx e Engels escreveram em parceria este livro, mas foi publicado no ano seguinte da morte de Karl Marx. Então, a autoria foi atribuída a Engels. Esse livro, A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado. E o que estava lá escrito? Estava dizendo que a família é a origem das opressões sociais, que a mulher é praticamente uma escrava do seu marido, que a mulher, ela simplesmente, ela é, mal comparando, ela é, mais para frente a gente vai ver isso, né? Que a Sulamit Farison diz que entre ela e a prostituta está em melhor condição do que a mulher casada. Por quê? Porque a prostituta pelo menos recebe dinheiro. Sim. Então, Karl Marx coloca a mulher, minha gente, como uma mera escrava, como uma oprimida.
sendo que o seu opressor é o marido. Então ele dizia que tinha que acabar com a família para que assim acabasse com a propriedade privada, já que a origem da propriedade privada, por óbvio, é a família. Tá aí o direito de herança. Então nós vemos isso muito claramente. E essa sementinha plantada por Marx, ela foi germinada justamente pelas feministas. E aí nós temos figuras como, nós tanto falamos sobre elas, a Kate Millett, a Sulamit Firestone, a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, que pegaram esse pacote de mulher oprimida e começaram uma verdadeira agenda em prol dessa, digamos assim, agenda diabólica, que eu costumo chamar. Para, pior ainda, né? Para denegrir a própria mulher, para acabar com a própria alma feminina. Então, o movimento feminista, ele serve exatamente à cultura da morte. E hoje, nós, ao ouvir essas feministas, nós percebemos como que elas atuam e, pior, como que elas atacam a natureza feminina. Uma mulher que é importante nós citarmos, também que faz parte do movimento feminista, é a Margaret Sanger. Uma mulher que simplesmente era da Ku Klux Klan, que praticava aquilo que nós chamamos de eugenia, porque ela queria matar no ventre materno aquelas mulheres negras, ou melhor, os bebês filhos de mulheres negras. Margaret Sanger, da IPPF. E nós vemos hoje esses braços, não só da IPPF, mas desses organismos internacionais, operando exatamente com essa mentalidade eugenista. Então, na verdade, minha gente, é tudo um pacote. A cultura da morte é esse pacote de Satanás, que promovem exatamente o aborto, praticam e promovem a ideologia de gênero, como o Lucas muito bem fez questão de lembrar. Como é que eu posso dizer? A questão da ecologia, né? Ou seja, o ecologismo. Exatamente. Esse ambientalismo extremado, por isso que eu falei do tempo de Pachamama, né? Enfim, tudo isso desviando exatamente da natureza humana e desviando daquele projeto de Deus para a humanidade. Isso é a cultura da morte. E isso que nós falamos aqui foi apenas uma breve retrospectiva de tudo que surgiu, né, na cultura da morte e de como que ela vai sendo operacionalizada com o passar do tempo. E hoje, minha gente, a gente percebe que a cultura da morte está avançando de forma descarada, sem dó nem piedade. A prova disso é exatamente o Supremo Tribunal Federal, que é a ponta de lança, eu sempre falo, é a ponta de lança do processo revolucionário. Então, nós temos um dever moral de, enquanto católicos principalmente, de lutar e de combater o bom combate, de lutar contra a cultura da morte, de defender a vida desde a concepção, e justamente porque faz parte, é fruto do direito natural. Sim. E as feministas, o lobby gay, ou seja, essa agenda LGBT, tudo isso vem na contramão do projeto de Deus para a humanidade. Por isso que eu falei que faz parte desse projeto de Satanás. Eis a cultura da morte. Cris, você citou um autor que talvez não seja tão conhecido por quem estuda a cultura da morte, que é o Kingsley Davis, né? E ele escreveu um livro chamado A Sociedade Humana, The Human Society, onde ele faz a diferença entre a sociedade primária e a sociedade secundária. Isso. O que é a sociedade primária? É aquela organização social onde as pessoas valem aquilo que elas são. É o exemplo de uma família. Então, uma mãe que tem um filho com microcefalia, o filho, por ter microcefalia, não deixa de ser filho dela. Nunca vai deixar de ser filho dela. E ela o ama porque é filho, não porque ele pode obter um diploma, porque ele pode ser jogador de futebol, não é por causa de nada disso. Não é porque pelo que ele produz, mas pelo que ele é. Não é porque ele é o filho. Já a sociedade secundária é aquela estrutura social onde as pessoas valem aquilo que elas produzem, que é o caso da empresa, né? Então, na empresa, se você para de produzir, você não serve mais. E a gente observa que a cultura da morte, ela é o processo de secundarização da sociedade. Porque cada vez mais as pessoas param de valer aquilo que elas são e começam a valer o quanto elas produzem. Daí a gente começa a observar a promoção do divórcio. Se o seu marido enche o saco, não lava a louça, não precisa aguentar não. Dá um pé na bunda, faz o divórcio. Se teu filho vai nascer com síndrome de Down, não precisa cuidar não. É só matar, é só fazer o aborto que está tudo certo.
e assim a gente consegue até prever o próximo passo da eugenia, que ainda não chegou no Brasil, não tão descaradamente quanto o aborto, mas que está tomando a Europa, que é o caso da eutanásia. Né? Então, na Itália, por exemplo, a gente viu que durante a pandemia agora do vírus chinês, muitas declarações de que os hospitais estavam começando a deixar os idosos de lado, porque já 80 anos já vai morrer mesmo, para quê? Se eu posso ter uma pessoa mais jovem aqui para usar o respirador. Então a gente vê que essa é a cultura da morte, né? É a cultura do descartável. Não produz, não serve. Não produz, não serve. Exatamente isso. E é bom você falar também sobre esse aspecto, Lucas, porque a gente lembra muito do globalismo também, né? O globalismo é isso, essa secundarização. Na verdade, claro, é o esvaziamento da soberania em prol da assunção, do advento de um governo global, que, na verdade, a mente pensante nós sabemos quem é. Nós vemos aí, por exemplo, o Banco Mundial, nós vemos aí a ONU, os organismos internacionais, eles estão esvaziando totalmente as soberanias nacionais dos respectivos países para crescerem e para surgirem como esse governo global. E por que eu estou falando sobre o globalismo? Porque também tem a ver com a promoção da cultura da morte. Eles trabalham com isso. Eles querem a cultura do descartável. Eles querem promover a secundarização das instituições. Por isso que eles usam a escola como reduto de militância. Por isso que eles transformam a escola em laboratórios. A escola deveria ser parceira da família. A escola deveria ser uma colaboradora da família. Colaboradora, né, da família. Mera colaboradora. Mas hoje em dia nós vemos isso. Nós vemos que a escola, né, ela toma o lugar da família. Tanto que quando nós levantamos para defender o direito natural dos pais educarem seus próprios filhos, o homeschooling, nós somos cerceados. Por quê? Porque eles se valem das escolas para promover a cultura da morte também, para incutir na mente dessas crianças e adolescentes essa mentalidade revolucionária que nós falamos tanto. Esse processo revolucionário é uma engenharia social. Nós vemos o que Kingsley Davis queria, não só citado no livro Sociedade Humana, mas, enfim, na ideia, né, no ideário mesmo de Kingsley Davis, o que ele queria era exatamente uma espécie de revolução cultural, fazer uma revolução da cultura. Mudar mesmo a moral sexual, que era considerada patriarcal. Destruir esses princípios. Destruir o baluarte mesmo, sabe? A vida, a família. Aquilo que realmente compõe a sociedade. São aquilo que nós chamamos de direito natural. Então, o globalismo ele tem esse canal também. Então, nós temos, basicamente, né, o globalismo servindo como um tentáculo exatamente da cultura da morte, para promover estas pautas diabólicas no mundo todo e para fazer valer exatamente aquilo que esses seres pensantes revolucionários desejam. Como já falava Kingsley Davis, como prezava essas fundações internacionais, como preza, né? Essas fundações internacionais, Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, todas que trabalham direta e indiretamente com controle populacional e mais, controle comportamental. Sim. Que é algo que eu diria que é tão grave quanto, né? Olha quem tá aqui, vem cá, meu marido. Olá. Desculpa, gente, é porque meu marido estava aqui do lado, veio dar oi para vocês. Beleza, amor, pode ir lá. Brincadeira. Meu marido é lindo. Desculpa, gente. Pois é. Home office, ele tá falando aqui, home office é assim mesmo. Pois é. Mas, gente, pode falar. Só entrar num assunto, você citou alguns organismos internacionais que são manifestamente contra a vida, e parece que por parte de alguns políticos no Brasil há uma inocência em ver neles algum princípio de bondade. Vou te dar 2 exemplos aqui. Witzel e Dória. Os dois não eram ninguém, só se elegeram às custas do presidente Bolsonaro, e na primeira oportunidade que tiveram para contribuir nessa agenda da perda da soberania nacional, eles fizeram. Né? O Witzel chegou a dizer que o Bolsonaro poderia ser processado por crime contra a humanidade por não obedecer ao OMS, como se o OMS mandasse alguma coisa aqui dentro do Brasil, como se o Brasil não tivesse Ministério da Saúde. E o Dória parece que pegou, ou vai pegar um empréstimo de 30 milhões com o Banco Mundial. Claro que isso vai vir de graça, né? Não vai ter nenhuma cobrança depois. Então a gente vê que na política do Brasil, o conhecimento da cultura da morte ele é muito parco, ele é muito restrito a poucas pessoas. Né?
não estou querendo puxar saco, mas você é uma das poucas que nos representa, né? Porque desses aí, a gente já viu que não pode esperar muita coisa. Então, como é que você vê, assim, no meio da política, a difusão da cultura da morte? Tem uns que, claro, que são, graças a Deus, são contra o aborto, mas eles não conseguem perceber a maldade que existe por trás. Então, quando o aborto aparece como outro nome, não sei, interrupção da gravidez, interrupção terapêutica da gravidez. Quando aparece com outro nome, eles não conseguem pescar, não conseguem identificar. Como é que você vê no meio da política a luta contra a cultura da morte? É manipulação semântica, né? Pois bem, sobre a questão dos políticos, como que eu vejo, eu, na verdade, acho uma grande hipocrisia. Eu vejo com muito, assim, com um olhar de, como é que eu posso dizer? Primeiro de tristeza, aqui eu preciso dizer, né? Primeiro de tristeza, porque tem pessoas que se elegem com essa bandeira majoritária da defesa da vida. Durante a campanha, participa de carreata, de manifestação pró-vida, coloca na rede social, grita que é contra o aborto, faz estardalhaço contra o aborto, de garganta, né? De boca. Bandeira política eleitoreira, né? Mas e nas atitudes? E no dia a dia? E na hora do vamos ver? Eu, hoje, modéstia à parte, estou percebendo isso com muita clareza. Não só porque eu estou dentro, e também essa denúncia que eu vou fazer agora, eu faço e quero fazer mesmo lá no Congresso Nacional, porque é incrível que perante o que a gente está vivendo hoje, diante do que a gente está vivendo hoje, né, a cultura da morte aí, escancarando as portas no Brasil, com o perigo da ADI 5581, eu desafio vocês me dizerem quem foram os parlamentares que se levantaram realmente para tocar no assunto, para falar, para tecer qualquer comentário, meu Deus do céu. Aqueles mesmos parlamentares que se elegeram com essa bandeira, hoje estão silentes. Hoje estão omissos. E aí eu pergunto, estão lá por uma causa ou estão lá apenas porque ganharam votos de pró-vida? Então, meus amigos, como é que eu posso dizer? A defesa da vida, sabe, ela, primeiro, é uma pauta inegociável. Eu costumo dizer que ela tem 3 ins, basicamente, né? A defesa da vida é uma pauta que ela tem que ser inegociável, ou seja, não se negocia. Segundo, intransigente, não aceita gente morna, não tem como. E eu falei isso ontem, numa live, que, aliás, eu lembrei, né, isso ontem numa live, de quando Nosso Senhor exorta, dizendo que aquele que é morno, ele vomita. Se você não é quente nem frio, ele vomita. O que ele está querendo dizer com isso? Que a mornidão desagrada a Deus, né? Que a mornidão é um pecado. A mornidão realmente causa repulsa. E hoje o que eu mais vejo é gente morna, dentro da igreja, inclusive. Pessoas que de boca falam, eu sou pró-vida. Tá, conversa um pouquinho mais com a pessoa para ver se é pró-vida mesmo. Começa a perguntar, é pró-vida também no caso de estupro? Não, mas é caso de estupro, aí é o direito da mulher. Então, peraí. Se existe relativismo, já não tem como você ser de fato pró-vida, porque pró-vida tem que ser 100%. Não tem como nós relativizarmos. Não tem como a gente, de fato, começar a diminuir essa luta. Tem que ser uma luta intransigente. É uma luta de gente que não pode ser covarde. E o que eu mais vejo hoje é gente covarde. O que eu mais vejo hoje é gente dentro do próprio movimento querendo ficar de respeito humano, minha gente, com criança sendo vítima, com criança aí sendo ameaçada por essa ADI, como foi pela DPF 54, como, enfim, tem lá no STF também tramitando a DPF 442, que quer legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Então, minha gente, a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. É hora da gente lutar, de agir. E os parlamentares têm esse dever, porque eles têm um cargo para honrar. Eu não estou falando aqui como parlamentar agora, não, tá? Eu estou falando como pró-vida em primeiro lugar e como católica. Como católica, eu falo para todos vocês, parlamentares, se estiverem me ouvindo, me ouçam mesmo, tá? Se estiverem me ouvindo, que vocês façam um exame de consciência. Vocês estão servindo a uma causa ou aos seus próprios umbigos? Vocês estão servindo a uma causa ou vocês estão preocupados com o live, com o like? Eu vou falar isso porque aqui eu ganho like na rede social. Eu vou falar isso porque eu vou ganhar visibilidade, protagonismo. Gente, isso é hipocrisia. Isso, sinceramente, é algo que é repugnante. E eu espero em Deus que o povo brasileiro desperte também. Porque o povo brasileiro precisa cobrar os parlamentares que não estão fazendo nada e que se elegeram com essa bandeira. O povo brasileiro tem que acordar e tem que começar a pressionar mesmo todos aqueles que estão dormindo
deitados eternamente em berço esplêndido, fazendo aqui uma alusão ao hino nacional, né? Sim. Pois é. Então, como eu vejo isso? Eu vejo como, primeiro, como eu disse, né, com muita tristeza, como uma grande hipocrisia desses que se aproveitam, são oportunistas, que se aproveitam dessas pautas apenas como bandeira política eleitoreira. Em terceiro lugar, não menos importante, eu acho, assim, absolutamente reprovável, repugnante, porque são pessoas que deveriam estar representando a sociedade e os interesses da população brasileira, que, no caso, já demonstrou ser, né? O povo brasileiro já demonstrou por diversas vezes ser majoritariamente contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E falando em Witzel e Dória, esses dois grandes oportunistas aí, a gente percebe que o Witzel, de fato, surfou bonitinho na onda Bolsonaro, né? Sim. O Witzel foi lá, pegou todas as bandeiras, aí o que faz durante a sua gestão? Faz um decreto favorecendo a LGBT, dizendo que não, a gente não pode discriminar. Só que apanhou tanto na rede social, mas tanto. A gente bateu tanto na rede social, não só nós, né? Todo o povo, enfim, de modo geral, ele apanhou tanto que ele até teve que voltar atrás. Mas isso que eu falo é uma exortação que a gente tem que fazer a todos a lutarem. Hoje, na live às 15 horas, né, que eu fiz uma live rezando o terço mesmo, o terço pela vida, eu comecei hoje 7 dias de terço pela vida. Claro que o terço pela vida a gente reza sempre, mas especificamente tratando da ADI 5581. Então, às 15 horas, nós fizemos a oração do terço mariano nos meus canais, tanto live, Facebook, como Instagram. E eu lembrei, fiz questão de lembrar desses fatos, de que o católico nasceu para o combate. Segundo as palavras do próprio Papa Leão XIII, os católicos nasceram para o combate. Então, não é hora de covardia. Não é hora de nós ficarmos na nossa tibieza, que é o pior pecado. Eu diria que o maior pecado da igreja hoje é a tibieza, é a mornidão. Nós vemos pessoas covardes dentro da igreja. Pessoas covardes, que são incapazes de se levantar para defender o óbvio. O óbvio precisa ser dito, reiterado diversas vezes, porque, infelizmente, com a manipulação semântica que fazem, né, Lucas? Como você estava falando das palavras, as pessoas simplesmente não conhecem muito bem a cultura da vida. Desculpa, a cultura da morte. Por que não conhecem muito bem a cultura da morte? Porque eles vão, de forma sorrateira, eles vão mudando ali as palavras para poder suavizar os termos. E assim a população vai caindo de pato. Desculpa falar isso. Mas caindo de patinho, né? Ou seja, vai... não, tudo bem, tem problema não. Direitos sexuais e reprodutivos? Problema nenhum. Qual o problema? Direitos sexuais e reprodutivos. Isso é eufemismo para aborto. Mas até a pessoa despertar que é eufemismo para aborto, as pessoas muitas vezes já aceitaram. Direito da mulher, interrupção terapêutica, olha que não é bonito, né? Interrupção terapêutica da gravidez. Violência obstétrica. São termos que são suavizados, né? Eles querem dizer aborto. Eles significam aborto. Mas, essencialmente, eles mudam para fazer essa manipulação semântica. Para fazer exatamente o que a Judith Butler já dizia que tinha que fazer. Porque eles são, ela é, no caso, né, da escola pós-estruturalista, que preza essa manipulação semântica. Da mesma maneira, o Jacques Derrida. Jacques Derrida e Judith Butler, eles trabalhavam, né, eles eram filiados a essa escola pós-estruturalista, que tinha, por exemplo, mal comparando, né, tem o significante e o significado. Nós sabemos, tem o significante, óbvio, vamos pegar a palavra mesa. Tem um significado, que é mesa, é um objeto, sabemos. Mas, para eles, um significante pode representar diversos significados. Daí a palavra gênero, né? Porque o significante gênero significa quantas coisas. Eles entendem que pode haver uma uma pluralidade, né? Sim. Então, essa pluralidade vem exatamente dessa escola, digamos, do pós-estruturalismo. Quando eu estava pesquisando sobre essa questão dos serviços essenciais do OMS, e ali aparece saúde sexual reprodutiva, que é um termo muito vago, né? Tá, o que quer dizer saúde sexual reprodutiva? E existe um instituto na OMS dedicado somente a essa parte, da saúde sexual reprodutiva. Eles publicaram em 2014 um guia do aborto seguro. E lá no guia eles falam quando o aborto é acima de 12 semanas, que tem que ser feita a extração do produto da gravidez, mas eles nunca falam que é uma criança esquartejada.
lá dentro, né? Eles não têm coragem de falar isso, que tem uma criança esquartejada. É o produto da gravidez, como se o produto da gravidez não fosse uma pessoa. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode confiar numa instituição assim? Como é que uma instituição tão nojenta e imoral como essa pode querer agora, do nada, desejar a saúde das pessoas, como se esse ficar em casa agora realmente fosse uma preocupação? Como é que pode uma instituição tão corrupta, moralmente falando, poder ditar agora questões sobre a vida das pessoas, né? E, além disso, Cris, eu queria que você falasse para a gente da importância do Brasil nesse contexto, porque o Brasil é um país enorme, né? O Brasil tem uma liderança na América Latina. A gente viu que na Argentina, 2 anos atrás, o aborto quase foi legalizado. Se não fosse um movimento da população gigante, com marchas com 1 milhão de pessoas, um país muito menor do que o nosso, coisa que a gente nunca conseguiu fazer aqui, uma marcha com 1 milhão de pessoas, nem perto, uma marcha contra o aborto, né? Com 1 milhão de pessoas. Então, qual que é a importância do Brasil? Se o Brasil cair na cultura da morte, quantos países será que vão cair junto com a gente? Vai ser efeito cascata, meu amigo. Porque o Brasil, ele, sem sombra de dúvida, é a retaguarda, né? É o grande, eu diria, bastião da defesa da vida. Se o Brasil cair, vai ser efeito dominó. E lembrando da Argentina, você falou de 4 anos atrás, né? 2 anos. Muito mais recente do que isso. Muito mais recente do que isso, meu amigo. Agora, um pouquinho antes dessa política de quarentena, dos isolamentos, né? Ou seja, um pouquinho antes da pandemia ser declarada pela OMS, simplesmente o presidente da Argentina enviou para o parlamento argentino um projeto para legalizar o aborto na Argentina. Isso foi agora. Tanto que o movimento pró-vida da Argentina me acionou. Eu comecei, enfim, pela frente parlamentar contra o aborto em defesa da vida, da qual sou presidente hoje. Eu fiz uma carta com todos os argumentos jurídicos, né? Eu entrei no argumento jurídico contra o aborto para apresentar para os parlamentares argentinos, e assim o fiz, entreguei na mão do presidente da Câmara da Argentina, quando ele esteve no Parlamento Brasileiro, salvo engano, deve ter uns 2 meses isso. E o projeto estava em vias de ser votado e possivelmente aprovado, porque, segundo o movimento pró-vida da Argentina, apesar da população ser muito pró-vida, vide, como você bem lembrou, a Marcha pela Vida, que contou com a presença aí de milhares de pessoas, apesar disso, a despeito disso, os parlamentares argentinos, pelo visto, não respeitam a soberania popular daquele país. Pelo que o movimento pró-vida me fala, é que eles têm maioria pró-aborto no parlamento. Sim. Então, se o aborto ele ainda não foi legalizado na Argentina, a gente deve sim a pressão do movimento pró-vida e também, querendo ou não, eu diria, a influência que o Brasil tem. E aqui, falando de Brasil, nível Brasil, o Brasil, que é terra de Santa Cruz por natureza, né? É um Brasil que nasceu católico, um Brasil que nasceu aos pés da cruz, cujo primeiro ato foi a Santa Missa. Reforçamos isso sempre, porque temos orgulho de lembrar, porque somos filhos, né, da Santa Igreja, e nós sabemos da nossa origem. O Brasil, ele não se converteu, né? Ele nasceu católico mesmo. Tinha ali uma cruz fincada no território brasileiro. Brasil, terra de Santa Cruz. Então, querendo ou não, aqui na América Latina, o Brasil é a referência pró-vida. O Brasil sempre foi a grande resistência pró-vida. Não só na América Latina, mas eu diria até, quiçá, no mundo todo. E, para além disso, também, nós precisamos lembrar do papel que exerce a Igreja Católica em todo esse contexto. E aqui, abrindo um parênteses, vocês vão lembrar também da Católicas pelo Direito de Decidir. Certa feita, as Católicas pelo Direito de Decidir disseram... Católica, exatamente. Catholics for Free Choice, né? As Católicas pelo Direito de Decidir. Certa feita, a presidente, salvo engano, dessa Católicas pelo Direito de Decidir, ela reconheceu que se o aborto não tinha sido aprovado no Brasil, era graças à Igreja Católica, à força e ao peso da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela tem um papel primordial. Ela é a grande defensora, a exímia defensora da vida. É o bastião de defesa da vida. É a Igreja Católica, Apostólica Romana.
Então, hoje, meus amigos, se o aborto não foi aprovado, ainda, né, e espero que não seja nunca, Deus me livre, devemos à Igreja Católica. E isso tem que ser para nós motivo de inspiração e também de motivação para a luta e para o combate. E por que estou falando exatamente isso? Porque o que eu mais vejo, como eu falava anteriormente, o que eu mais vejo é católico limpinho, católico morno, católico que fala a defesa da vida, mas não enfrenta. Não enfrenta. Católico que simplesmente está lá preocupado em ficar na sua poltrona enquanto os bebês estão sendo ameaçados. Minha gente, vamos à luta. A Igreja Católica tem que honrar a sua história. Os padres têm que honrar as suas batinas. Se o aborto, eu vou repetir isso 20 vezes, o aborto não foi aprovado no Brasil graças à Igreja Católica. E isso, quem reconhece também é a abortista lá, a presidente da Católicos pelo Direito de Decidir. Elas reconhecem, os aborteiros reconhecem a importância da Igreja Católica. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora defender a vida mais ou menos, só porque, enfim, a gente está num período de tibieza? O inimigo, na verdade, ele está com os dias contados, a gente sabe. O demônio está com os dias contados. E a gente não sabe quando, né? Qual o dia, qual o tempo, qual o momento, mas a parousia, ela vai acontecer. Então, como está abreviando o tempo, o demônio está com força, com furor para cima da gente. Está investindo forte, se valendo exatamente da cultura da morte. E nesse momento, nós vamos ficar inertes, omissos, covardes. Honremos o nosso batismo, né? Honremos o nosso batismo, honremos a nossa filiação. Nós somos filhos da Igreja Católica. E como católicos, nascemos para o combate. Então, o que eu posso fazer é conclamar as pessoas a lutar, ainda mais nesse contexto, porque o Brasil é essa referência, sempre foi um exemplo para todo mundo. É esse bastião da defesa da vida. Como eu disse e reitero, graças à Igreja Católica. Então, sejamos católicos autênticos para defender os princípios e valores que a Igreja sempre nos ensinou. Na última live que teve com o Padre Javier, a gente tocou muito nesse assunto, porque a pandemia, ela colocou muitos católicos acuados contra a parede, morrendo de medo, sem ter o que fazer, só reclamando, chorando, esperando a hora da morte chegar. E como que isso é uma postura totalmente avessa ao cristianismo, né? E o padre falava o tempo todo das palavras de Cristo, depois que ele aparece, depois da sua ressurreição, né, para os apóstolos. Não tenhais medo. Então, não só contra a pandemia, mas principalmente agora que a gente vê tão próximo, a gente está muito próximo de ter um desastre aqui no Brasil com relação a uma aprovação de uma lei imoral, porque nem podia aprovar lei, né? Por um tribunal que nem deveria só garantir a lei, mas que está fazendo valer de meios escusos para poder avançar a agenda da cultura da morte. Cris, você lembra daquele caso Roe contra Wade dos Estados Unidos? Roe vs. Wade, 1973. Isso, então, para a gente poder entrar agora no novo contexto da cultura da morte, porque a gente vê, né, com parlamentares tão covardes que nós temos, com 14 anos de PT, apesar de tudo isso, coisas piores, nós não tivemos nenhuma lei aprovada no Brasil que legalizasse o aborto. Só que isso também não aconteceu em outros países, como nos Estados Unidos e na Colômbia. Lá eles utilizaram de outro modo, não podendo avançar a cultura da morte pelo Congresso, eles forçaram o que a gente chama de ativismo judicial. E o caso mais conhecido de ativismo judicial, talvez seja o primeiro, né, com relação ao aborto, é esse caso Roe contra Wade, de 1973. Você pode falar para a gente um pouquinho desse caso? Bem, na verdade foi um caso mentiroso, né? Ele nasceu de uma grande farsa. Disseram que a mulher tinha sido, enfim, sofrido uma violência, tinha que abortar, e aí recorreram à Suprema Corte, a Suprema Corte foi lá e aprovou o aborto. Simplesmente legalizou o aborto nos Estados Unidos. E por que foi um caso de ativismo judicial? Porque tratava ali de uma usurpação de competência, onde uma Suprema Corte ocupa o lugar do parlamento. Por quê? A quem cabe legislar, por motivos óbvios? O parlamento. O parlamento é que decide leis, quem elabora leis. Então, a quem caberia, por exemplo, dizer, olha, o aborto, ele
quer dizer, não cabe a ninguém, né? Falar sobre aborto não cabe a ninguém, porque é um atentado à lei moral natural, atentado à higiene natural. Mas vamos lá, em termos de lei, né? A quem cabe legislar sobre esse assunto, essa temática do aborto? O parlamento. Então deveria ter sido o parlamento norte-americano. Só que eles entraram com uma ação, por isso esse Roe versus Wade, na Suprema Corte, que usurpando a sua competência, decidiu, por uma farsa, que isso depois ficou comprovado, uma mentira, ele decidiu por legalizar o aborto nos Estados Unidos, em 1973. A moça, inclusive, confessou, né, que tinha sido... Confessou. Não tinha sido estuprada, ela decidiu ter o filho, e ela ela falou, né, graças a Deus se converteu ao catolicismo, e ela falou isso, né, vou passar minha vida inteira lutando contra a lei que leva o meu nome. Exatamente. Muito trágico, né? E parece que os países, eles começaram a, digamos, ver como inspiração esse caso, né, Roe versus Wade, e o ativismo judicial, ele começou também a ser implementado e introduzido em diversos países, como está sendo de forma bastante agressiva, eu diria, dentro do Brasil. E por que eu falo de forma agressiva? Porque eles não têm o menor pudor, eles escancaram mesmo, eles atropelam mesmo o parlamento. A prova disso, fugindo um pouquinho da questão do aborto, mas também dentro da cultura da morte ainda, a DO 26 foi o quê? Eles criminalizaram a homofobia, eles criaram um crime, ou seja, criaram um tipo penal sem lei. Então, eles afrontaram diretamente o princípio da anterioridade da lei penal. O princípio da reserva legal. Não há como você ter crime sem lei. Não há crime sem lei. Não há pena sem prévia combinação legal. Isso é um princípio constitucional, uma cláusula pétrea. E os cavaleiros do Apocalipse, que são aqueles ditadores togados do Supremo Tribunal Federal, fizeram o quê? Rasgaram, inclusive, a cláusula pétrea, rasgaram a Constituição Federal e criaram essa lei. Ou melhor, criaram só o crime, a lei não. Criminalizaram a homofobia, criaram o tipo, né, sem ter passado, né, pela competência legislativa. Isso a revelia 100% do parlamento. Porque, certa feita, numa discussão que eu tive dentro do parlamento com alguns esquerdistas, eles vieram falar, não, defendeu o ativismo judicial. Não, mas é porque o STF faz isso justamente porque o parlamento é omisso. Eu falei assim, me apresente a omissão do parlamento, porque há mais de 10, eu cataloguei, há mais de 10 projetos de lei tramitando sobre a mesma temática da ADO 26 no parlamento. Agora, se certo projeto é retirado de pauta, isso também é uma vontade política. Por quê? Respeito à pressão popular, porque às vezes o povo realmente faz pressão para retirar de pauta. Isso é uma questão política. E é necessária. É respeito à soberania popular. Agora, eles vão lá e atropelam o parlamento. E, mais ainda, os esquerdistas se valem do ativismo judicial como subterfúgio. Então, eles se servem desse instrumento do ativismo judicial para fazer valer o que eu sempre chamo de ditadura das minorias. Eles perdem no parlamento, no debate democrático, eles perdem no espaço da arena de debate. E porque eles perdem, eles se socorrem do Supremo através do ativismo judicial. E aí eles entram com ações, ADI, ação direta de constitucionalidade, ação por omissão, enfim. E aí começam uma sorte de argumentos infundados, mas que o STF legitima, como esse da criminalização da homofobia. Então foi uma expressão gritante do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Um desrespeito absurdo à vontade popular e à própria Constituição Federal, sendo que o povo tem essa titularidade, né, originária do povo. O povo tem que ser respeitado, mas o STF já demonstrou que não está nem aí para o seu povo. Muito pelo contrário, eles não são eleitos democraticamente, então, nas palavras do ministro Fux, eles não devem satisfação a mais ninguém. Pois, dessa forma, o ativismo judicial cresce, o ativismo judicial ganha cada vez mais força e, estrategicamente, cada vez mais, eles atuam se valendo do ativismo judicial para implantar exatamente as pautas pró-cultura da morte. Como a ideologia de gênero, hoje, não sei se vocês estão sabendo, mas está tendo lá, teve, na verdade, confesso que eu ainda não vi o resultado, está tendo um julgamento de ideologia de gênero para declarar a inconstitucionalidade de uma lei de um município que simplesmente proibiu as questões de gênero.
Está lá o STF, provavelmente vai declarar inconstitucional a lei do município, uma lei municipal. Então, a gente está vendo a todo momento as minorias usarem o STF como, eu diria, o grande salvador da pátria. Então, o STF é esse gigante, eles se consideram, né, Deus, os deuses, não é nem semideuses, né, eles se consideram os deuses. E se a gente lembrar, por exemplo, da Torre de Babel, da história da Torre de Babel, os homens queriam chegar até Deus e construir a Torre de Babel. Os ministros já estão, anos-luz nessa Torre de Babel. Porque eles, de fato, eles já se investiram da toga e mancham as togas de sangue inocente. Sim, sim. E aí, a DPF 54, em que votaram e aprovaram, né, o aborto em caso de anencéfalos, em caso de anencefalia, eles votaram, e o pior, Lucas, que eu ia falar contigo, que o motivo até da minha grande inquietação é porque, pasmem, coincidência ou não, a DPF 54 ela foi votada e aprovada exatamente no mesmo período que a ADI foi pautada, ou seja, na oitava de Páscoa. Eu não sei se é uma mera coincidência. A gente tem que olhar toda a arquitetura, né? Então, o ativismo judicial, ele é nefasto, mas ele é, sim, essa ponta de lança do processo revolucionário pelo STF, para favorecer a cultura da morte. Ô, Cris, você falou da DPF 54, que legalizou o aborto dos anencéfalos, legalizou entre aspas, porque você falou que o STF não pode criar uma lei. Uma das pessoas que sustentou a favor do aborto de anencéfalos, hoje é ministro do STF, né? Que é o nosso querido ministro Luiz Barroso. Então, se você falou que acha que não sabe se é uma coincidência as datas, isso aí eu não tenho a menor dúvida que não seja coincidência nenhuma. O cara que militou para que fosse autorizado o aborto de anencéfalos, pouco tempo depois estava assumindo uma das vagas do STF. Né? Então a gente vê que eles começam progredindo aos poucos. Eles começam, não, aqui é só caso de anencéfalo. Não, agora é só caso de microcefalia. Não, a DPF 442 só até terceiro mês de gestação, só isso. Quando a gente vê, a gente vai estar discutindo até quando, depois de uma gestação, até depois que a mulher pariu, pode matar aquela criança, coisa que já é discutida nos Estados Unidos, né? Então é uma agenda que progride, né? Eles estão agora discutindo microcefalia, que é que eles vão discutir depois? E só fazer abrir um parênteses aqui antes de te passar a palavra de novo. Hoje a gente ia fazer uma gravação aqui no CDB com uma moça aqui do Rio de Janeiro, a Mônica, que ela teve um filho com anencefalia. E aquele filho dela viveu 30 minutos. E ela se dispôs a gravar um vídeo sobre amor incondicional. E ela falou para mim, 2 anos atrás, quando ela veio aqui no CDB, não era nem nessa sala ainda, que ela pegou o filho nos braços, olhou para ele e sabia assim, olha, ele está vivo, ele é um ser humano também. Ele me reconhece, ele olha para mim. Não dá para jogar isso aqui fora, não dá para fingir que ele não é meu filho, que não é uma criança aqui. Enfim, vamos deixar ela vai contar o testemunho dela, a gente vai usar na hora adequada, mas é só para a gente saber que a gente não está sozinho, né? Tem gente lutando com a gente. Mas, Cris, fala da progressão da agenda agora para a gente. Bem, sobre a agenda da cultura da morte, primeiro eu queria fazer só um adendo, né, para mostrar como é que ela está avançando descaradamente, analisando os fatos, ou melhor, os últimos acontecimentos. Né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou a pandemia do novo coronavírus. E todos os países começaram a política do isolamento e, portanto, da quarentena. Logo em seguida, nós tivemos como uma das primeiras medidas a determinação do fechamento das igrejas sob pena de multas altíssimas, inclusive. Né? Os decretos dos governadores começaram a cercear a liberdade de ir e vir das pessoas. Nós fomos privados abruptamente dos sacramentos. Nós fomos impedidos de participar presencialmente das Santas Missas com a presença real de nosso Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus em corpo, sangue, alma e divindade. Enfim, parece até que a gente voltou para as catacumbas. Depois começaram um trabalho de desmoralização de todos os governos que se autodeclararam pró-vida, sendo os principais deles, né, Brasil e Estados Unidos. O que é mais gritante foi até o que o Lucas já relatou aí.
A Itália decidiu abandonar seus idosos, quase que promovendo a eutanásia disfarçada, né? E acabou privando os idosos do acesso aos respiradores mecânicos. Assim, óbvio, o número de mortos disparou lá na Itália. E, para além disso, nós não podemos esquecer que o presidente da nossa vizinha Argentina, como eu já falei também, um pouco antes da questão da pandemia, já tinha enviado um projeto pela legalização do aborto para o parlamento argentino. Então, nós percebemos que a cultura da morte ela tem agido de forma agressiva e como que ela tem sido promovida pelas organizações internacionais que têm especial interesse nesse controle populacional. E aqui no Brasil, o STF, na mesma toada, né, que é, como eu sempre falo, que é a ponta de lança do processo revolucionário, simplesmente, no meio de uma pandemia, em uma política de quarentena, resolve pautar a ADI 5581, que trata do aborto em caso de microcefalia. Por que eu fiz esse apanhado geral? Enfim, por que eu comentei sobre esses fatos, ou melhor, esses últimos acontecimentos? Eu contei esses últimos acontecimentos para a gente poder ver como é que as coisas são muito bem arquitetadas. Como que não só as organizações internacionais agem, mas como que exatamente esses organismos, eles trabalham para promover a cultura da morte, se valendo das minorias, muitas vezes, e do próprio Supremo Tribunal Federal por meio deste ativismo judicial. O ativismo judicial, ele é a ponta desse processo. O ativismo judicial é o caminho utilizado para a implementação exatamente da cultura da morte, porque no parlamento, especialmente o brasileiro, a gente percebe uma resistência. Embora haja muita gritaria do outro lado, a gente percebe uma resistência. Então, a cultura da morte, ela vem sendo progressivamente, ela vem digamos, né, crescendo progressivamente, ela vem adentrando os países progressivamente para fazer valer exatamente essas pautas diabólicas. Então, a cultura da morte, ela trabalha dentro de uma espécie de arquitetura. As mentes pensantes da cultura da morte projetam. O Lucas lembrou no início da live de hoje sobre o que a OMS fez em relação ao aborto. Simplesmente eles declararam o aborto um serviço essencial no meio de uma pandemia que está vitimando inúmeras pessoas. No meio de uma pandemia, não vou entrar no mérito, enfim, da pandemia em si, mas no meio de uma pandemia de coronavírus, a OMS declara que pessoas estão morrendo, hospitais de fato estão cheios, leitos, praticamente muitos hospitais não têm para acolher a demanda de certos hospitais, não só por causa do coronavírus, mas por causa de outras doenças também, para além do coronavírus. E a OMS vai lá e diz que o aborto é um serviço essencial. Aí a gente percebe como que eles operacionalizam essas pautas e como que eles vão trabalhando para incutir esse tipo de demanda dentro de cada país. E também, sem prejuízo, as entidades internacionais injetam dinheiro, financiam. Com a graça de Deus, o Donald Trump foi lá e cortou o barato deles lá. Sim. Cortou a ajuda que eles davam, né? Graças a Deus. Mas, com todo respeito, apesar de ter sido louvável o que ele fez, isso é muito pouco. Porque para conter o avanço da cultura da morte, a gente precisa de uma ação muito maior do que essa. Mas, sem dúvida, ele deu um grande passo. Que eu espero que seja aí seguido por todos os países, por todos, de fato. Então, a cultura da morte, ela tem esse trabalho através do ativismo judicial. Ela vai avançando, começa paulatinamente, depois vai se tornando algo mais agressivo e se transforma em algo gritante, como nós estamos percebendo no Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal desrespeita o espaço do parlamento e implanta essas agendas que são agendas pró, digamos, ditadura das minorias, para além da vontade da população. Então, o povo é contra, mas o STF vai lá e legitima a ditadura das minorias. Por isso que eu falei que o STF, querendo ou não, acaba se transformando o grande super-herói das minorias. Esse é o processo da cultura da morte. Esse é o avanço. Esse é o processo revolucionário. E eles vão, cada vez mais, tentando implementar nos países, como implementaram no Brasil, essa promoção ideológica para servirem a esses entes internacionais
que nada mais fazem do que patrocinar essas causas antinaturais. Quando eu falo antinaturais, porque atentam diretamente ao direito natural. Sim. A gente está falando aqui de várias medidas que podem ser feitas de imediato por um problema que está muito próximo da gente, né? Mas sempre lembrando que a gente precisa combater isso de dois modos, né? Primeiro, combater o que tem de imediato, e segundo, se preparar o melhor possível para aquilo que pode vir, como a gente comentou bem no início da live, né? Agora está sendo o aborto, daqui a muito pouco tempo vai ser a eutanásia. Na época que a gente que teve a primeira audiência pública da DPF 442, eu lembro que cheguei a pesquisar alguns trabalhos no site do ministro Barroso, e tem um texto, um artigo científico publicado, eu acho que é de autoria dele. Eutanásia e suicídio. Exatamente, sobre eutanásia e suicídio assistido. Então, se agora ele está querendo avançar o aborto, daqui a muito pouco tempo vai ser eutanásia e suicídio assistido, né? E um dos meios que a gente tem para poder antever isso daí é estudar. Tem que estudar, tem que ler, tem que se informar. E quando a gente olha para a história de como a cultura da morte avançou nos Estados Unidos, a gente pode prever mais ou menos o modelo do que é que pode acontecer aqui no Brasil. E pensando nisso, a gente publicou aqui no CDB o livro Segundas Intenções. Está aqui. Até aqui, ó. Peguei aqui. Ele foi publicado pela editora do CDB, foi escrito pelo professor Dr. Donald Critchlow, que esteve aqui no Brasil no ano passado, e ele falou uma coisa muito interessante, que o livro vendeu mais aqui em um dia do que vendeu em toda a história do que tinha sido publicado nos Estados Unidos. E ele ficou muito surpreso de ver que tinha ali um auditório com mais de 700 pessoas, com perguntas inteligentes e querendo saber o que é que a gente pode fazer para prever a cultura da morte, né? Então é duro ver como os nossos representantes, muito entre aspas, que o Barroso não é representante de ninguém, mas é uma figura do governo, né? Como que essas pessoas promovem a cultura da morte, mas também é um alívio saber que aqui do nosso lado tem muita gente promovendo a cultura da vida, né? Então nós, a parte rasa, né? A ralé, pelo menos, a gente está querendo fazer alguma coisa, a gente não vai deixar barato, né? Então, para quem quiser alguma dica de por onde começar, pessoal, eu indicaria, não estou recebendo para fazer isso, tá? Mas comprem, vocês não vão se arrepender. É um ótimo caminho para começar. Eu diria que é um dos mais importantes para quem quer entender um pouquinho da cultura da morte, que aqui a gente está fazendo uma breve síntese. Se a gente fosse aprofundar mesmo sobre cultura da morte, teria que fazer uma live de um dia inteiro, no mínimo, né? Para falar apanhado geral, enfim, claro. Mas esse livro, ele é uma obra preciosíssima, eu diria até como uma das obras magnas, digamos assim, da cultura da morte, ou seja, mostrando exatamente a faceta da cultura da morte, como é que eles agem, como é que eles operam, como é que é o modus operandi mesmo. E também eles mostram, o Donald Critchlow, ele mostra a questão dos financiamentos, como é que isso se dá, como é que isso ocorre. Então, é um dos livros mais importantes para quem quer entender a cultura da morte e quer também combater, porque a gente tem que conhecer o nosso inimigo para melhor combater. Sun Tzu, na Arte da Guerra, até fala disso, né? Acho que os militares têm que ler esse livro, né, Lucas? Sim. Pode puxar a orelha que a gente está precisando mesmo. Então, os militares, que eu saiba, né, leem muito esses livros, tanto que foi me recomendado justamente por um militar, que é a Arte da Guerra de Sun Tzu. E lá ele diz, olha, você tem que conhecer a estratagema do seu inimigo, você tem que conhecer a artimanha do seu inimigo para você poder combater melhor. Então, a cultura da morte, você tem que conhecer como é que eles funcionam, como é que eles agem, para que a gente possa verdadeiramente combater de maneira assertiva, certeira e estratégica. Temos que combater estrategicamente, porque senão a gente vai dar tiro no pé, né? A gente vê, comentando, na Argentina tem essas marchas, teve marcha com 1 milhão de pessoas. Aqui no Brasil nunca teve nem perto disso. A maior marcha que eu participei para a vida aqui no Brasil devia ter umas 2.000 pessoas. Foi em 2018, né? Mas, em compensação, o aborto não foi legalizado pelo Congresso, né? Então aqui a gente tem uma minoria, mas essa minoria é muito organizada, né? Muito preparada. E tudo que a gente falou aqui sobre o ativismo das fundações internacionais, da criação do Fundo Populacional das Nações Unidas, do ativismo de grandes maquinadas como o John Rockefeller, no governo americano e nos organismos internacionais, tudo isso está descrito no livro, né? Então, para quem quiser começar, pessoal, não tem outro caminho, né? Segundo as intenções. Bom? Isso aí. Cris, eu vi algumas perguntas aqui, passando aqui no chat, né?
E uma pessoa fez uma pergunta que é muito, muito de imediato, né? O que é que a gente pode fazer agora? Vamos combater, mas agora. O que é que a gente pode fazer? O que você indicaria para a gente fazer agora? Sei lá, sobre o ativismo judicial, propriamente dito, sobre a questão do aborto, notadamente? Tá. Bem, eu posso, se me permite, falar só mais um pouquinho sobre a questão da estrutura, porque o próprio ativismo judicial ele tem uma parte histórica. E, primeiro, o que é o ativismo judicial propriamente dito? O conceito dele é a usurpação de competência, como eu já falei. E o STF é o quê? O salvador da paz das minorias. Mas uma digressão histórica é necessária. Primeiro, a gente tem que fazer uma pergunta histórica e filosófica, né? Que está dentro do direito natural. Que é, por que matar um inocente é um ato mau? Já pararam para se perguntar, filosoficamente, sobre isso? Por que matar um inocente é um ato mau? Porque a lei diz, porque está lá escrito lá no artigo 121 do Código Penal, ou seja, está positivado, né, que o homicídio, ele é um crime. É por isso que realmente é um ato mau? Ou é porque, enfim, é alguma coisa que o Estado disse, a Constituição prevê. É por isso que é um ato mau? Não. Filosoficamente, nós sabemos que isso é algo que está dentro do direito natural. Então, está inscrito no coração do homem. É a lei moral natural, está inscrito no meu coração. Então, o matar um inocente é um ato mau em si mesmo, em si próprio. Ele afeta, ele atinge a natureza humana. Então, matar alguém é ceifar a vida, né, de alguém, matar outrem, matar um semelhante. O homicídio em si, é óbvio que ele é um crime, é óbvio que é um ato mau em si, porque atenta o direito natural da vida. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em prática, em mente, justamente porque quando a gente pensa no aborto, o aborto não é porque está escrito a legalização do aborto natural, gente. O aborto é crime sempre. Não é porque o Estado falou. O aborto é crime. Não vou repetir, porque atenta o direito natural. A lei travada no coração do homem. Então, é um mal em si mesmo. O homicídio é sempre um mal em si mesmo. Claro, também da legítima defesa, quando você pode repelir o mal injusto e grave, desde que, proporcionalmente falando, para repelir esse mal injusto e grave, você vai utilizar um meio proporcional, claro. Então, esses são os primeiros pontos que a gente tem que ter em mente para entender por que o aborto é um mal em si, né? Porque ele atenta o direito natural. Segundo, quais são os fundamentos, 2 fundamentos básicos do ativismo judicial? O nominalismo e o voluntarismo, que é basicamente o decreto arbitrário, né? O que eu acho, que eu penso, que a vontade humana, o elemento volitivo como um decreto, como algo que tem primazia. Depois, a gente vê nesse avanço, para entender um pouquinho da questão do ativismo judicial, nós temos o positivismo jurídico, que é o quê? A idolatria da lei positiva. Então, exemplo, é crime porque está tipificado lá no Código Penal. Não é porque atenta o direito natural da vida. Não. É porque está lá. Homicídio é porque está escrito que é crime. É por isso que é, de fato, um atentado. É por isso que é um mal, por isso que é um crime. Então, é uma idolatria da lei positiva. Isso é o positivismo jurídico que veio nessa toada, fazendo essa digressão histórica, para chegar até o ativismo judicial. A gente ainda não está no ativismo, tá, gente? Estou aqui numa digressão histórica para a gente entender como que foi chegando até lá. Depois, qual foi o processo para chegar, de fato, no ativismo? O neoconstitucionalismo, que é a idolatria das decisões judiciais. Sim. Então, antes nós tínhamos um positivismo jurídico, a idolatria da lei positiva. Depois foi avançado para uma idolatria das decisões judiciais, ou seja, uma elite tecnocrática, como o meu amigo Henrique Lima gosta muito de falar, né? Uma elite tecnocrática que define o que é ideal ou não para a pessoa. Então, assim, é a elite tecnocrática que vai dizer o que é bom, o que é mal, o que é crime e o que não é. Então, a idolatria das decisões judiciais. Eles, os togados, é que vão decidir. E, por fim, o atalho revolucionário, o ativismo judicial. Então, fazendo esse passo a passo, a gente chega no ativismo judicial. E aqui eu quero lembrar de uma frase dita por Barroso, que eu fiz questão de confrontar certa feita, num evento que teve, o Lucas Henrique estava junto, promovido pela Open Society, né, Lucas? O evento? Sim, e que ele falava o presidente da Open Society no Brasil estava no evento. Pois é, e o Barroso tem um grande vínculo com a Open Society, né? E eu diria que o Barroso é um dos ministros mais perigosos. Tem gente que se engana com o Barroso. Aqui deixa eu fazer um parênteses rápido. Tem gente que se engana com o Barroso.
Porque, olha só como é que o Barroso é bonzinho no combate à corrupção. Olha só, ele, defende, né, ali a prisão em segunda instância, etc. É um cara bacana no combate à corrupção. Gente, não se enganem, não se iludam. Pelo amor de Deus. Ele é um dos maiores expoentes, um dos maiores ativistas para a cultura da morte, é o Barroso. E eu vou chegar lá, nesse ponto, para falar do HC, para falar da DPF 54, que o Lucas lembrou. Quer fazer uma consideração, Lucas? Desculpa. Não. Só isso que você falou, né? Que a gente às vezes se engana muito. Eu vejo a mesma coisa com relação ao Fux. Muita gente acha que o Fux é muito bom porque é anticorrupção, mas é a mesma coisa, é outro ativista, né? E o Barroso, pior, porque, como eu falei, no julgamento da DPF 54, ele foi um dos positores a favor da legalização do assassinato de anencéfalos e, magicamente, depois ele, por uma incrível coincidência, um jogo do tempo, ele acabou se tornando ministro do STF. Claro que não foi coincidência. Ele tá aí, o Barroso está no STF para autorizar o assassinato de crianças. Não dá para confiar num cara assim. Não tem outra justificativa. Poderia ser qualquer outra pessoa. É ele, porque ele está lá para avançar essa agenda. Se esse cara assume a presidência, meu Deus, a gente está perdido. E ele é o próximo na linha. Depois do Fux é ele. Tem isso. Depois do Fux é ele no STF, né? Triste. Bem, então, lembrando a frase do Barroso, né? O Barroso, ele disse que quase tudo é possível com a boa manipulação da Constituição Federal. Então, veja, a nossa Constituição Federal é extremamente principiológica. Então, quem tem primazia ali são os princípios. Não são necessariamente as regras, são os princípios. Agora eu pergunto, vamos pegar um exemplo de um princípio. Defina, você que é da área do direito, defina princípio da dignidade da pessoa humana. Não é um conceito fechado, né? Porque a gente vai ver estudiosos, doutrinadores, falando, juristas mesmo, até o próprio Barroso já fez uma definição. A gente vai ver, sei lá, por exemplo, outros constitucionalistas dando outra definição para o mesmo princípio. Então, é algo que não tem um conceito hermético fechado. É aberto, é fluido. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio que eles usam para defender o aborto, para dizer, olha, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, está autorizado o aborto por conta do direito das mulheres. Isso aqui, eu estou citando um caso concreto. Eles se valem desse mesmo princípio. Da mesma maneira que eles usam o princípio da dignidade da pessoa humana quando eles querem defender a vida. Então, assim, o mesmo princípio pode ser utilizado para as duas coisas. Provando que a nossa Constituição principiológica, ela é preocupante. Ela é, no mínimo, problemática nesse sentido. Porque fica algo completamente fluido. Então, o Barroso, ele disse essa frase de quando quase tudo é possível, né, com a boa manipulação da Constituição, porque ele sabe que se ele utilizar, se ele manusear bem os princípios, eles podem interpretar os princípios como eles quiserem, porque o último intérprete da Constituição é o STF. Aquele que supostamente, a gente sabe que deveria ser, né, não faz esse papel, mas aquele que é o guardião da Constituição é o STF, então o último intérprete é ele. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a palavra final. E isso não foi pensado quando foi promulgada a Constituição Federal de 88. Se a gente também relembrar desse processo, lembrando até da Constituinte, lá de 87/88, né, porque a Constituinte veio um pouquinho antes, para depois ser promulgada, né, em 88, a gente viu que as pessoas, quer dizer, quem estava trabalhando em prol da Constituição Federal, elaborando mesmo, né, o texto da Constituição, eles se preocuparam com o quê? Em conter os avanços, ou melhor, conter os excessos do Executivo, porque tinham passado por um regime militar, estavam preocupados, e se preocuparam também em conter os abusos do Legislativo. Por isso colocaram lá o impeachment, uma série de coisas. Agora, alguém se preocupou em conter o Judiciário? Não. E daí a frase de Rui Barbosa, né, que já falava também. Rui Barbosa, muito sabiamente ali, vamos dizer, ele falou uma frase que é famosíssima, que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há como recorrer. Já fazer o quê? É o último recurso. Digamos, é a última instância. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele pode manipular, digamos assim, a Constituição como ela quiser. Por isso que o Barroso fez essa frase, falou essa frase. Da mesma maneira, a gente tem pessoas como o Fux que diz que quando dá investidura, nós não devemos satisfação a mais ninguém.
como quem diz, olha, eu fui indicado, estou aqui agora no STF, sou ministro, não fui eleito democraticamente, então não devo satisfação ao povo. Então, estou investido no meu cargo, posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Então, isso a gente percebe que é a mentalidade desses ministros, né? E agora, quais são os meios utilizados pelo ativismo judicial? Basicamente, são dois também. A mutação constitucional, vou falar agora um juridiquês, Lucas, desculpa. Enfim, a mutação constitucional e o que a gente chama de abstrativização do controle difuso, que é necessariamente uma afronta a dois artigos da Constituição, que é o 52, inciso 10º, e o 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Porque declara a inconstitucionalidade e confere efeito erga omnes. Não precisa devolver para o Senado, nada disso não, imagina. Declara inconstitucional e confere efeito contra todos, ou seja, erga omnes. Então, esses princípios, né, esses meios utilizados, são nefastos. Porque como é que você vai lutar contra eles? Se o STF que dá a palavra final. A mutação constitucional, você vai mudando a Constituição como você quiser. Você mexe aqui um pouquinho, você usa o princípio desse jeito, você aplica daquela forma. Ou seja, você vai manuseando ao seu bel prazer, criando essa idolatria. Por isso que eu falei que um dos grandes artifícios, né, é o neoconstitucionalismo. E quem é o pai do neoconstitucionalismo aqui no Brasil? Barroso. Luiz Roberto Barroso. Não é à toa. Ele diz que a gente pode... Quer dizer, a gente não, eles, né? Que eles podem usar os princípios, porque basta boa manipulação. E aqui eu quero lembrar decisões ativistas, até para poder já entrar na sua pergunta, mas lembrando rapidamente de algumas decisões ativistas. A DPF 54 foi aprovada em 2012. Tratou da permissão de aborto para casos de fetos anencéfalos, né, bebês anencéfalos. Como o Lucas lembrou, o Barroso teve um papel importante ali. E ele já praticamente pavimentou um caminho. Não sei se vocês vão se lembrar, mas teve um HC, né, o 124.306. Esse HC, habeas corpus, né, ele foi para o Barroso, e o Barroso fez o quê? Revogou a prisão preventiva de pessoas que tinham sido presas, né, justamente pelo cometimento do delito, cometendo o crime de aborto. E qual foi o argumento utilizado pelo Barroso nesse contexto? Até a 12ª semana de gestação não há vida, portanto não há crime. Foi revogada a prisão preventiva com base neste argumento. E pasmem, esse HC, ele lançou uma sementinha que foi plantada por quem? Pelo PSOL, sim. Agora, 2016 ou 2017, não me recordo a data. Que foi 16. 2016? Então, da DPF 442. O mesmo argumento. Não, olha, até a 12ª semana de gestação não há vida, portanto não há crime. Então vamos legalizar. Essa questão do habeas corpus do Barroso, uma mulher tinha ido fazer um aborto clandestino, deu errado, a mulher morreu durante o procedimento, né? Morreram 2 pessoas. Sim, o corpo foi carbonizado. Queimaram o corpo, deram um tiro na cabeça, esquartejaram o corpo, botaram no porta-mala, queimaram o carro para não deixar nenhum vestígio. E diante de todo esse cenário, o Barroso concedeu um habeas corpus para esses bandidos, dizendo que o que eles tinham feito ali não deveria ter sido considerado como crime, né? E aí o PSOL, que é outro lixo, né? Outro cavaleiro do inferno, se aproveitou de uma decisão tão absurda quanto essa para avançar a agenda da DPF 442. Eu não podia deixar isso passar, não, né? Claro, não foi só o aborto, teve a ocultação de cadáver, queimar, enfim. Sim, carbonizar o corpo, etc. Sim, com certeza, Lucas. Bem lembrado. Eu estava aqui me atendo à questão jurídica, mas foi bom você ter falado do fato em si, sem dúvida. E veja, o argumento utilizado, então, foi o argumento do Barroso, esse ativista. Então, quem vai me dizer que o aborto não é ativista? Quem vai dizer que o Barroso, porque aborto, Barroso, é tudo a mesma coisa ali, tudo... enfim. Quem vai me dizer que ele fala de novo. O Barroso... Quem vai me dizer que o Barroso não é um dos principais expoentes da cultura da morte no STF? Se ele pavimentou esse caminho todo. Né? Ali, mais adiante, agora um pouco fora desse cenário, né? Mas dentro também de uma decisão ativista, nós tivemos a ADI 4277, que deu uma nova interpretação
a Constituição no que diz respeito ao casamento entre homem e mulher. Eles mexeram no artigo 226 da Constituição, parágrafo 3º, se não me engano, e eles mudaram, porque lá estava dizendo, estava claramente no texto constitucional, que casamento era entre homem e mulher. E aí eles alargaram o conceito de família, colocando também as uniões homoafetivas. Então, isso se deu com a manipulação da Constituição. Isso se deu com uma interpretação do Supremo da própria Constituição à luz deste artigo que eu acabei de citar. Então, foram permitidas as uniões homoafetivas a partir dessa Lei 4277, ou seja, né, uma decisão ativista. Sem prejuízo, nós tivemos agora em outro campo semântico a resolução 213 do CNJ, das audiências de custódia. Coisa mais esquizofrênica da minha vida, nunca vi isso. O CNJ, que é um órgão que não é normativo, não deveria ser, eu sei que ele age, né, como se tivesse poder normativo, como se tivesse esse caráter, né, de normatizar, de criar normas e leis. Uma coisa é ele fazer uma resolução, enfim, claro, está dentro, as instruções estão dentro, no caso, da competência do CNJ. Agora, legislar, não. E eles legislaram essa resolução 213. Legislaram e criaram lá a tal da audiência de custódia, outra decisão ativista. Nós tivemos, e que falamos tanto, a DPF 442, que busca descriminalizar o aborto, permitir, né, legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Semente plantada pelo Barroso no HC 124.306. A DO 26, que nós já falamos também. Criminalização da homofobia. Criou crime sem lei. Ativismo judicial. ADI 3510, na questão dos embriões in vitro. E a mais importante, que é a que a gente vai tratar aqui, que está em vias de ser... Aliás, já está pautada, está em vias de ser julgada, que é a ADI 5581, que trata do aborto em casos de anencefalia, não, microcefalia. A anencefalia, infelizmente, já foi permitido, na mesma época, né, da oitava de Páscoa, pela ADPF 54. E agora a ADI 5581 quer abranger também os fetos, os bebês, né, que foram acometidos com microcefalia. Então, tudo isso faz parte desse processo que é mesmo, são decisões ativistas. É o ativismo judicial operante para implantar essa agenda diabólica que nós estamos falando tanto aqui. Falei, a gente citou, né, decisões que tratavam de aborto, outras que tratavam até da questão do casamento homoafetivo, né? Enfim, tantas decisões que promovem essa pauta pró-cultura da morte. E sobre o que nós podemos fazer, foi essa a pergunta, né, Lucas? Sim. O que nós podemos fazer contra o ativismo judicial e contra o aborto, enfim, contra a ADI 5581? Veja, eu acho que, enquanto povo, nós sempre temos que nos mobilizar estrategicamente. Em relação à ADI 5581 propriamente dita, eu acho que a grande mobilização ela já está acontecendo, direto ou indiretamente, nas redes sociais, porque já foi feita a petição online, é importante esse exercício, é importante, sim, que todos assinem a ADI 551, contra a ADI 551, né, a petição online contra a ADI 551, é fundamental que todos se engajem nessa luta e divulguem essa petição online do Citizen Go, porque, querendo ou não, faz uma pressão sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas eles, depois da investidura, não devem satisfação a ninguém? Tá, mas assim, cada vez mais eles caem em descrédito. E eles precisam ver. Eu, hoje, liguei para o ministro Toffoli para pedir, né, o sepultamento da ADI 5581. Eu, enquanto parlamentar, roguei, né, pedi que fosse arquivada a ADI 5581, mas eu falei, ministro, se porventura não for possível esse arquivamento nesse momento, digamos assim, pelo menos a retirada de pauta, porque é um absurdo, nesse tempo de quarentena, pautarem para o plenário virtual, que simplesmente cerceia a participação da população, uma pauta dessa magnitude, dessa natureza tão cara ao povo brasileiro. Então, a gente precisa sim se mobilizar nas redes sociais, fazer pressão nas redes sociais, falar sobre a ADI 5581. Os movimentos pró-vidas, muitos estão falando, mas tem muitos calados também. Tem muitos esperando acontecer. Veja, nós não temos como confiar nesses ditadores togados, minha gente. Embora eles até digam, não, a gente vai tirar de pauta. Será? Não sei. Eu espero em Deus que sim, mas vou confiar?
Foi o que o Toffoli falou, mas vou confiar? Não tem como. Nesse ponto, eu sou igual o Tomé, só acredito vendo. Uai. Sou igual o Tomé, só vou acreditar quando estiver lá, no meu push cadastrado, que eu cadastrei esses processos no push. Pois é. Então, quando estiver lá, que foi retirado de pauta, aí sim, eu vou acreditar. Enquanto isso, a gente tem que fazer pressão mesmo. E mesmo depois, se for retirado de pauta, que eu espero em Deus que seja, a gente tem que continuar com a mobilização pró-vida. Então, rede social, eu acho que é um primeiro ponto. Não se furtar, né, de assinar a petição online, isso enquanto povo. Eu acho que o que a gente pode fazer é se mobilizar. Agora, não menos importante, aliás, o mais importante de tudo isso, claro, é a oração. É orar e realmente, eu diria até jejuar, porque a gente está na 8ª de Páscoa, então a gente não pode jejuar nesse tempo, porque é como se todos os dias fossem domingo. Mas a partir de segunda-feira, nós vamos começar um jejum pela vida. A partir de segunda-feira, eu já até falei isso no meu canal, vamos começar o jejum pela vida, colocando mesmo, né, como propósito esses bebês que estão sendo ameaçados pela ADI 5581. Nós temos que acreditar na força da oração também. Né? E a gente não pode esquecer do que Nosso Senhor falou, que há inimigos, há demônios que só serão vencidos com jejum e oração. E a cultura da morte faz parte, né, desse processo diabólico e são esses inimigos. Então nós precisamos do jejum e oração para nos fortalecer e para nos ajudarem nessa luta, sem prejuízo das nossas ações práticas, dentre as quais eu acabei de falar algumas. Agora, eu, enquanto parlamentar, tenho um dever ainda maior, né? Porque, como representante do povo brasileiro, claro, estou investido num cargo que eu preciso agir baseada em leis, ou seja, elaborando leis para favorecer a cultura da vida. E aí eu trabalhei, já até protocolei, já que já vou relatar a vocês, hoje, um pouquinho antes da live, eu protocolei uma indicação. Por que eu chamo de indicação? É um instrumento regimental. O que é indicação? É um instrumento regimental por meio do qual o parlamentar ele se comunica com outro poder. É uma questão institucional e, digamos, também diplomática, né? Então, o parlamentar ele pode se comunicar com alguém do executivo, algum ministro que seja, ou então com alguém do judiciário, por meio desse instrumento regimental chamado indicação. Então, eu fiz uma indicação. Como eu não sou parte do processo da ADI, eu não tenho a competência para interferir no julgamento. Mas o que eu posso fazer? Posso fazer pressão como vocês. Para além das pressões das redes sociais que eu estou fazendo, vocês podem olhar minhas redes sociais, eu acho que eu só falo disso, eu não falei de mais nada. Só falei praticamente disso e das ações práticas que eu estou fazendo também em prol, né, da cultura da vida. Veja, essa indicação que eu fiz e protocolei hoje, primeiro apresentei argumentos jurídicos em prol do arquivamento, para que seja arquivado essa ADI. Tá? E fiz o apelo justamente baseado na soberania popular. Aí eu citei ali alguns casos, e principalmente os projetos, para mostrar que não existe inércia, omissão do parlamento, não existe omissão legislativa. Eu mostrei ali quais eram os projetos de lei que estão tramitando no âmbito do Congresso Nacional, que tratam da temática correlata, ou seja, que tratam da mesma matéria, que tem pertinência temática com a ADI 5581, para mostrar o seguinte, olha só, a gente não está parado, não. Existe projeto nesse sentido, mas o povo não aprova o aborto, meu Deus do céu. Não falei com essas palavras, tá, gente? Mas, querendo ou não, a intenção é exatamente essa. Então, eu protocolei essa indicação para o STF, pedindo o arquivamento. Também já apresentei uma carta em nome da Frente Parlamentar contra o Aborto, né? Como eu presido essa frente, eu fiz uma carta junto com, enfim, em nome, né, dessa frente, ou seja, de mais de 200 parlamentares que fazem parte desta frente. Então, nós fizemos essa carta aberta ao STF e eu mandei e-mail por e-mail. Da mesma maneira que eu peço a vocês que mandem e-mails para os ministros do Supremo Tribunal Federal, manifestando, né, o repúdio à inclusão na pauta da ADI 5581 para o dia 24 de abril, que é a próxima sexta-feira, da mesma maneira que eu peço a vocês que façam isso, que ligar, eu sei que é difícil, que provavelmente não vão encontrá-los no gabinete por causa da quarentena, né? E aí eles vão lá e vão pautar no plenário virtual uma matéria dessa? Maluco, né? Essa maluquice total. É um desrespeito ainda maior, né? Um período de quarentena. Realmente cerceando o debate mesmo, né? Porque a própria sustentação oral ela é feita de forma diferente. A pessoa não pode estar lá presencialmente, porque é plenário virtual. Enfim, então, eu peço a vocês que vocês mandem e-mail mesmo para os ministros, e eu mandei também o e-mail com esta carta em anexo
para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, manifestando não só a nossa preocupação, mas sim a nossa mais profunda, assim, nosso repúdio mesmo à inclusão da pauta, e eu apresentei os argumentos para o arquivamento. Tem uma coisa boa, né, que em 2016, salvo engano, a AGU e a PGR, eles se posicionaram, fizeram um parecer, né, pelo arquivamento também da DI, na verdade, pelo não conhecimento da ação. Então, a gente tem 2 pareceres aí favoráveis, supostamente, a ADI 551, que é bom. Vamos ver qual vai ser o parecer do Aras e do André, né, se eles forem chamados a se posicionar de novo, ou melhor, apresentar um novo parecer, alguma coisa assim. Vamos ver qual vai ser o posicionamento deles. Eu, sinceramente, não sei dizer, né? Quanto ao Aras, eu confesso que eu tenho bastante preocupação, né? O André Mendonça eu não conheço muito bem, nesse sentido. Mas eu acho até que ele pode tender para o nosso lado, digamos, pró-vida. O Aras eu não sei mesmo, e assim, tenho um pouco de preocupação com relação a isso, até pelo parecer que ele deu hoje no julgamento da questão de gênero. Ele foi favorável, então ele foi a favor da inconstitucionalidade da lei municipal. Enfim, são questões técnicas, mas a gente sabe que as pessoas precisam sempre respeitar o direito natural, coisa que muitos não fazem. E todo atentado ao direito natural é considerado uma lei iníqua, né? Como o Santo Tomás de Aquino já nos ensinava, que a lei dos homens precisa ser a expressão da lei de Deus. Do contrário, é uma corrupção da lei, uma lei iníqua. Então, leis iníquas precisam ser revogadas. E é o que a gente está tentando fazer via parlamento para acabar ou para minimizar os efeitos, né, danosos da cultura da morte. Então, a gente tem buscado revogar portarias do Ministério da Saúde que aquele Mandetta não revogou. O Mandetta, ele manteve toda a estrutura aborteira, abortista, toda a estrutura do PT, sabe? Pois não vi diferença nenhuma no Ministério da Saúde nesse sentido. Porque ele manteve toda a estrutura abortista no Ministério. Não tirou ninguém, não exonerou ninguém. Eu fiz um apelo para ele, para que ele revogasse aquele manual do abortamento que os médicos usam para praticar milhões de abortos nos hospitais, simplesmente um silêncio eloquente. Tentei reuniões com ele, todas, enfim, sem sucesso. Porque ele nem me atendia. Depois que eu comecei a pressionar nesse sentido, ele nem me atendia mais, enfim. Não sei se por isso ou por outros motivos, também não quero saber. Agora já mudou o ministro. Paciência. Agora, sinceramente... Tá em casa já. Pois é. Espero que esteja me ouvindo mesmo, porque foi muita canalice ter mantido aquela estrutura abortista. Enfim, e num governo que se autodeclara pró-vida, o que é mais esquisito ainda, um ministério não está em consonância com aquele que o colocou lá dentro, né? Aquele que o indicou, melhor dizendo. Então, eu fiz um projeto de decreto legislativo para revogar portarias do Ministério da Saúde que tinham exatamente esse objetivo de promover o aborto ou de alargar as fronteiras do aborto. Então, via legislativa, eu estou trabalhando, fazendo tudo que eu posso, estou me consumindo, no bom sentido da palavra, mesmo pela causa, porque eu não estou ali não estou ali por motivos ideológicos, não, até porque nós, como católicos, nós temos uma causa por que lutar, né? A gente luta exatamente por essa causa e também para que Cristo volte a reinar nos corações, no nosso coração, na nossa vida, e no Brasil, e para que seja o rei do universo, porque é o que ele é. Mas as pessoas, infelizmente, parece que querem se colocar no lugar de Cristo e sentar no trono. Como o STF, eles se colocam, como essa Torre de Babel, eles se colocam no trono, praticamente, né? E isso é muito triste, porque a gente percebe como que eles afrontam não só a Deus, mas a soberania de Deus. Sabe? Eu fico realmente, assim, para mim, é algo que assim, eu não tem nem palavras para expressar, sabe? Minha total indignação com esse tipo de postura de alguém que se coloca no lugar de Deus e que diz quem vai nascer, quem vai morrer, quem merece, né, nascer. Então, basicamente, é uma mentalidade eugenista que compõe aquele tribunal hoje. Não estou dizendo que todos, porque eu espero em Deus que tenhamos ali. Eu acredito até que o Lewandowski tenda para o nosso lado, tudo, apesar de ter outras ressalvas com ele. Enfim, nós temos ressalvas com todos. Na DPF 54, ele votou contra, aliás, dizendo que aquele não devia ser pautado pelo STF, mas que era matéria do Congresso. Exatamente.
Se não me engano, até o próprio Marco Aurélio, na questão da DO 26, ele também disse que ele foi contra, por esse argumento, porque o parlamento é que tem que ter essa competência, né? Então, acho que Marco Aurélio, eu não sei, Marco Aurélio é difícil dizer. Marco Aurélio, ele é uma caixinha de surpresa para mim, sinceramente. Na DO, ele foi desfavorável, né, ali. Ou seja, foi favorável ao nosso entendimento. Mas é difícil. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não são confiáveis, né? Eu chamo de cavaleiros do apocalipse porque eles estão fazendo esse papel, prestando esse serviço mesmo da cultura da morte dentro desse processo evolucionário de promover também essa ditadura das minorias. Então, Cris, aqui já nos encaminhando para o fim da live, né? Estamos já com mais de 1h30, fazendo uma pequena síntese, né? Então, tem uma aula no site do Padre Paulo Ricardo, perdão, no canal dele no YouTube, chamada Mão Invisível que Destrói as Famílias. E aí, nessa aula, ele vai tratar muito do que eu falei bem lá no início, sobre a diferença entre a sociedade primária e a sociedade secundária, né? Que a sociedade primária é aquela onde as pessoas valem aquilo que elas são, numa família, na igreja, e que isso permeava na cristandade as relações sociais fora da família, as corporações de ofício, por exemplo. E a sociedade secundária é aquela onde as pessoas valem o quanto elas produzem. E isso acabou gerando uma cultura do descarte, que é a própria cultura da morte, né? A gente vê essa consequência de ver na pessoa o valor do que ela produz, gerou o divórcio, gerou o aborto, está gerando eutanásia na Europa, e uma coisa que a gente tem que se preparar para enfrentar aqui no Brasil. E a gente viu que, observando a história dos Estados Unidos, de como que isso aconteceu, o ativismo judicial, principalmente, a gente consegue entender o que é que está acontecendo hoje no Brasil, né? E aí, mais uma vez, eu insisto, e eu falo assim porque não é o marketing, né? Mas porque isso aqui é uma arma. Quem tiver com isso aqui em mãos está com uma arma, né? Uma arma do conhecimento. Vai entender o que é que está acontecendo e vai ter mais meios para lutar. Em 2018, antes das eleições, quando você não era ninguém ainda, a gente foi lá no Museu da Mãe aqui no Rio de Janeiro. Ele, com certeza, não esperava que aquilo fosse acontecer. Nós éramos 40 pessoas e ele, que eu digo, o ministro Barroso, ele teve um dia muito difícil ali, porque ele viu que a população não concorda com ele, a população não é abortista como ele é, ninguém apoia ativismo judicial. E a gente nem tinha esse livro, né? Talvez se a gente tivesse, teríamos mais meios para lutar. E que a gente está em vias aí, por meio do ativismo judicial, de encarar uma possível autorização para o assassinato intrauterino das crianças portadoras de microcefalia. Elas não têm voz, nós precisamos ser a voz delas. Os anencéfalos já entraram nesse, né? Agora a microcefalia, daqui a pouco as crianças até o 3º mês de gestação, depois até o 6º mês, depois na gestação inteira, e por fim nós estaremos discutindo até quando, depois que uma criança nasceu, eu posso matá-la. Essa vai ser o último estágio, né, da cultura da morte. Então esse é o inimigo que a gente está para enfrentar. Então, Cris, agora em poucas palavras aí para a gente encerrar, o que é que você tem para dizer para a gente? Eu só quero lembrar mesmo de Nossa Senhora de Fátima, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o Imaculado Coração de Maria, ele triunfará, como Nossa Senhora de Fátima comunicou em uma de suas aparições. Porém, certamente ainda passaremos aí por muitas provações, tribulações, as pestes, os castigos, enfim, as doenças, são consequências da propagação do ministério da iniquidade e da proliferação do pecado do homem, enfim, que buscando construir a Torre de Babel, quis ser como Deus, como falamos, pelo pecado da soberba e pelo orgulho. Tudo isso fruto também da apostasia global que nós estamos assistindo e que o próprio Papa São João Paulo II também já delatou. E pessoas que perderam a fé, a gente assiste muito, né? Ainda mais nesse período de quarentena, pessoas sem esperança, muitos que perderam a fé, muitas pessoas, não só nesse período, mas por conta dessa apostasia global, pessoas que abandonaram a barca de Pedro porque quiseram se colocar no trono. O antropocentrismo, né? Inclusive o litúrgico, ele tomou conta do mundo. As pessoas já não cultuam devidamente Nosso Senhor, pois estão preocupadas praticando o hedonismo e estão cultuando seu próprio corpo, estão cultuando a si próprias. E o recado que eu podia
dar aqui nessas considerações finais, na verdade não é um recado, é mais uma reflexão que eu gostaria de citar, é exatamente sobre de que lado nós estamos nessa luta. Nós estamos realmente dispostos a lutar pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que abarca todos os princípios e valores que falamos, né, obviamente, sendo eles em defesa da vida, da família, enfim, desses princípios que fundaram a nação. De que lado nós estamos? Nós estamos frios, enfim, seguindo conforme a maré? Nós estamos realmente aguerridos, corajosos, lutando de peito aberto, nos consumindo em vida pela causa? Ou nós estamos em cima do muro? Porque quem está em cima do muro já está do outro lado. Quem está em cima do muro já está do lado que o demônio adora. O muro já é do demônio. O muro já é do demônio, exatamente. Por isso que nosso Senhor vomita quem é morno. Então a luta pró vida, ela tem que ser intransigente, negociável, como falávamos no início. E ela precisa ser uma luta séria, uma luta comprometida. Nós temos que pensar estrategicamente, temos que agir, temos que combater o bom combate, temos que nos revestir da armadura de Deus, obviamente, para poder lutar e combater e resistir também a esse lado do demônio, resistir aos dias maus. É uma batalha que não é fácil. A cultura da morte é o nosso principal inimigo. O inimigo do Brasil é o STF hoje, nós percebemos, justamente porque quer promover a cultura da morte, que faz parte desses tentáculos, que joga os seus tentáculos por aí, tentando fazer com que essas pautas sejam implantadas, e assim o demônio se diverte, se regozija. Mas nós resistiremos. Nós, enquanto católicos, que nascemos para o combate, reitero isso, nós resistiremos até o fim. Então nós temos que definir o nosso lado, e tem que ser agora. Nós temos que definir como que vai ser a nossa luta daqui para frente. Vai ser uma luta aguerrida ou vai ser uma luta morna? Escolhe, pois, a vida. Como Deuteronômio, aliás, como está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Escolhe, pois, a vida. Escolhe o lado certo. A porta é estreita, mas o caminho que leva à vida é exatamente passado pela porta estreita. Então não tenhamos medo. Tenhamos coragem. Tenhamos a audácia, a ousadia, a intrepidez, como estes apóstolos tiveram, como os mártires tiveram, como os santos tiveram para combater o bom combate da fé. Não nos acovardemos, meus amigos. Os dias são difíceis, verdade. Estamos vivendo aí dias apocalípticos, verdade. Mas nós estamos fincados na cruz. Nós estamos abraçados à cruz, não esquecendo da alegria da ressurreição. Estamos no tempo pascal. Então temos que fazer como aquelas mulheres fizeram, quando chegaram lá no túmulo. E está vazio, o sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. O aleluia que nós falamos, que nós cantamos, inclusive, no dia do domingo da Páscoa, foi exatamente para expressar essa alegria, esse júbilo. A alegria, Cristo ressuscitou. A vida venceu a morte. O poder de Deus venceu. Cristo venceu, o Cordeiro venceu. Então, que nós façamos como aquelas mulheres que testemunharam, né? E também que propagaram essa alegria da ressurreição. Então, que tenhamos nosso coração cheio de esperança, que tenhamos nosso coração realmente em Deus. Por que eu falo em Deus? Porque Ele é a fonte, Ele é o autor da nossa esperança. Ele é o Deus da nossa esperança. E que possamos seguir em frente exatamente com essa esperança no coração e com essa certeza de que Ele já nos concedeu a vitória. Mas uma vitória que depende de uma luta. A luta, ou melhor, a vitória, ela não é possível sem a luta, sem a batalha. E nós temos que vencer as batalhas de cada dia. E nosso inimigo está aí. Nós temos que combater a cultura da morte com todas as nossas forças. E certamente, no fim, o Imaculado Coração triunfará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pedir à Virgem Maria que esmague a cabeça da serpente. Vamos oferecer todas as nossas lutas a Deus por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva! Até logo, amigos. Até a próxima live. Até a próxima.